Olá, pessoal, turma do nono ano. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 1. Estávamos na aula passada falando sobre as grandes mudanças, sobre tecnologia, globalização, capitalismo. Falamos um pouco sobre revolução tecnológica e vamos dar continuidade a esse assunto, né? Havíamos falado que essa revolução tecnológica, que ela seria a denominação, a denominação mesmo, né, das invenções, das descobertas, das criações realizadas pelo homem. Mas nós temos exemplos de regiões com muitos centros de pesquisas, né? Por exemplo, o Vale do Silício, na Califórnia, nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha, na França. Os países, como havíamos falado na aula anterior, os países desenvolvidos, com mais dinheiro, os ricos, né, eles têm a possibilidade de investir muito mais nesse segmento de desenvolvimento tecnológico. As pessoas que vivem nesses países, né, elas dispõem de melhor renda, então possuem mais acesso às novas tecnologias de uma forma geral, né? Então, essas novas tecnologias, elas, ao serem empregadas, muitas vezes, elas substituem o trabalho do ser humano por máquinas. E vai gerar desemprego, sim, né? Isso acontece muito na agricultura, nas indústrias, no setor de serviços, no comércio. Mas, por outro lado, também não podemos deixar de pensar que surgem novas necessidades e então vai se criando, vai se gerando novas profissões, novas atividades da qual os homens são necessários, são importantes, né? Porque como se gerencia as máquinas com toda essa tecnologia? Tem que ter alguém para operar. Então, também temos que pensar por esse lado, né? As empresas, elas utilizam essas novas tecnologias com um objetivo: baixar custos, aumentar a produtividade, melhorar a qualidade dos seus produtos e caímos naquele assunto que já falamos na aula anterior. O objetivo do capitalismo é a obtenção de lucro. Então, as empresas que investem em tecnologias de ponta desejam, sim, obter maior lucro. Então, a gente tem até uma observação na apostila de vocês que diz que os computadores, as máquinas não tiram férias, não faltam ao trabalho e podem fazer as suas atividades, ou seja, desenvolver o serviço por mais tempo, muitas vezes, do que o homem, não é? E substituindo muitas pessoas, por exemplo. Então, nós temos aí as consequências da revolução tecnológica, né, que faz crescer o abismo entre o profissional qualificado, sim, que consegue boas oportunidades, e aquele profissional que não tem qualificação, que tem menos condição financeira, né, faz crescer o percentual de trabalhadores desempregados dessa forma, faz surgir um maior número de informais, em decorrência da evolução dos mercados de trabalho também, e colocou em dúvida a legitimidade do capitalismo como sistema social civilizado e eficaz, né? Então, o capitalismo, ele tinha, né, a sua legitimidade porque o crescimento da produção exigia investimentos de capital que seriam cada vez maiores, que somente os capitalistas, né, poderiam reunir. Então, estes assumiam o risco e geravam empregos a uma mão de obra pouco qualificada. Além disso, mesmo com a redução do número de empregados, uma empresa moderna, né, ela pode produzir mais. Então, na indústria, por exemplo, nós temos a utilização dos robôs e cada vez mais a robótica está presente nas empresas. Cada vez surgindo mais a presença, né? No Japão já é muito utilizada, em países desenvolvidos e ricos, cada vez mais, né? Bom, o desequilíbrio global
está na origem da crise estrutural do capitalismo neoliberal contemporâneo. Então, vamos entender o que seria o neoliberalismo. É o ressurgimento de ideias associadas ao liberalismo econômico que teve início lá nas décadas de 1970 a 1980 do século XX, né? Os seus simpatizantes, podemos dizer assim, defendem liberdade econômica, ou seja, um livre comércio, a redução da despesa pública como forma de reforçar o papel do setor privado dentro da economia. Ok? Bom, ainda, né, gostaria de falar com vocês, nós vamos, na próxima aula, vamos falar mais detalhadamente sobre Revolução Industrial, mas eu já gostaria de adiantar com vocês uma referência quanto o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, né? O Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, né, que são 3 modos de organização industrial que foram utilizadas pelas indústrias durante a segunda Revolução Industrial, porque a gente vai ver a primeira Revolução Industrial, ela tem início na Inglaterra. E por volta do século XVIII, né, podemos dizer assim, ela tem início no século XVIII, na segunda metade do século XVIII, podemos dizer em 1780. Então, ela transformou a forma de se produzir, passou por diversos países europeus, e no século XIX ela chega nos Estados Unidos. Ela tem início na Inglaterra, como falei para vocês, e vai se expandindo por toda a Europa, Alemanha, Itália, Japão, né? E a principal característica da primeira Revolução Industrial é a implantação de máquinas na indústria, principalmente indústria têxtil de algodão. Então, houve também um progresso na siderurgia, né? Por conta da importância do aço na mecanização do trabalho. E o desenvolvimento da indústria têxtil foi assim muito expressivo e foi considerado assim, um modelo para a época, né? A máquina de fiar, o tear mecânico, todas movidas a vapor, enfim, aumentaram e qualificaram a produção que antes era voltada mais para o artesanal. Destacamos ainda, dentro desse progresso, né, o sistema de transporte, principalmente as ferrovias, que tinha que escoar toda essa produção que agora surgia com a primeira Revolução Industrial. A navegação marítima também ela tem um grande desenvolvimento, que era movida a energia a vapor, né, do carvão. E a base desse sistema de trabalho era o trabalho assalariado, na qual o trabalhador qualificado era pago pelo serviço que prestava. Ponto. E aí, depois da primeira Revolução Industrial, vem uma segunda fase, que é a a segunda Revolução Industrial, não é? Então, apesar do objetivo ser o mesmo, desses 3 modelos, Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, né? O objetivo era o mesmo, sempre fabricar ao menor custo. Eles apresentaram entre eles algumas diferenças quanto ao processo de produção, quanto ao ritmo de trabalho, quanto ao papel do funcionário, objetivos deles, entre outras situações.